E aí, galerinha, tudo bem com vocês? De volta aqui de novo no pedaço. Muito bem, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão de introdução ao estudo de história, né? E história como ciência. Então vamos lá. Vamos ler a questão, vamos ler o texto. É aquela questão tradicional, né? De vestibular. Tradicional. Beleza? Universidade Federal da Paraíba. Vamos lá. O conhecimento histórico evoluiu muito no Ocidente. Suas linguagens, teorias e conceitos exigem do historiador uma formação profissional complexa e abrangente. Tá? Sobre a historiografia, o que é historiografia, então? Então, a palavra historiografia é o conjunto de escritos sobre história. Então seria tudo aquilo, certo? Que se escreve, tudo aquilo que se escreve sobre história. Exatamente, sobre história. Tudo aquilo que se escreve sobre história. Então isso é historiografia. Isso aqui é historiografia. Tudo aquilo que se escreve sobre história, né? Então, historiografia é tudo que se escreve sobre história. Beleza? Muito bem. Então, também, o historiador tem uma formação complexa, que você tem que saber de política, tem que saber de religião, tem que saber de economia, tem que saber de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, até de matemática. Até porque se você for fazer, né, uma história econômica, você vai precisar montar um gráfico, você vai ter que saber percentual, porcentagem, essas coisas todas. Então, é bom saber vamos dizer assim, um bom bocado de cada coisa, né? Como se diz aqui no interior, no nosso sertão nordestino. Então, vamos lá. Sobre a historiografia e sua evolução, é correto afirmar aqui. Letra A. A história crônica surgiu no século XIX, influenciada pelo positivismo. Bom, gente, essa história crônica seria a história das narrativas, né? A história crônica seria a história das narrativas. E isso não surgiu no século XIX, não, pelo amor de Deus. Isso aqui surgiu na Idade Antiga, quando se narravam as guerras, os episódios históricos, muitas vezes imaginados pelo povo, tá? Então isso surgiu lá na Antiguidade. Se você pegar Heródoto, por exemplo, lembra dele, o pai da história? Então, Heródoto, ele tem uma história do tipo crônica, ele faz uma narrativa. Então, se você pegar os primeiros historiadores romanos, os primeiros historiadores gregos, eles não fazem uma análise. Então, a história é crônica, a história é narrativa. Tá? Então, surgiu na época antiga. Outra vez, o positivismo influenciou os historiadores? Sim. Tanto é que no século XIX, o positivismo, como ele primava pelo caráter científico da história, fez com que o mundo acadêmico reconhecesse a história como uma ciência. Tá? Letra B. O conceito de representação é chave para a história-ciência, especialmente na investigação das realidades econômicas. O conceito de representação é chave para a história-ciência? Walterberg, necessariamente não, gente. Não, por quê? Porque é o seguinte, eu faço uma análise, vamos supor que eu faço uma análise sobre um determinado fato histórico, vamos supor. Eu faço uma análise sobre um determinado fato histórico. Ok? Então, observem. E é nessa análise sobre um determinado fato histórico, vamos supor o quê, Walter? Vamos pegar aqui, tipo a Inconfidência Mineira. Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar a Inconfidência Mineira. E aí, imaginem vocês que eu sou um historiador apaixonado por história de Minas Gerais, apaixonado pela figura heróica ou não do Tiradentes, como hoje em dia dizem que não foi tão heróica assim, e resolvo, então, fazer um livro de história contando a história da Inconfidência Mineira do meu ponto de vista. E aí, Walter? Então, eu estou representando uma parte da história do Brasil. E eu preciso ser tão preciso? Não, porque vai a minha interpretação aqui. Tá? Então, a dizer assim que a representação é chave para a história e ciência? Não necessariamente. Eu posso ter devaneios, eu posso ter delírios estudando a história da Inconfidência Mineira. Eu posso me deixar tomar pela emoção, principalmente, imagina se eu sou de Minas Gerais e se eu sou, sei lá, descendente de Tiradentes. Então, imagina eu contando a história da família Tiradentes, porque eu sou um descendente daquela família. Então, eu não sou necessariamente um cara muito levado a sério. A minha história necessariamente pode não ser levada a sério, pode não ter crédito, tá? Então, isso é uma representação da história, mas ela não é chave para a história ser considerada ciência. Beleza? Vamos lá, letra C.
A análise quantitativa é muito utilizada na nova história social. Não, gente. Aqui, essa nova história social, que é chamada também história dos análises, a história do quê? A história dos análises. Então, gente, então, essa história ela surgiu na França e no início do século XX e ela não prega pela quantidade, ela prega pela qualidade. Então, é bom que se diga isso. Às vezes um historiador vai dizer assim, olha, eu conheço toda a história do mundo, pode me perguntar, a história da Índia, a história da China, a história sei lá, da África, história da América. Então, esse cara pode até saber um pouquinho de cada história. Mas a nova história social, ela não prega a quantidade, ela prefere o quê? A qualidade. Dizer assim, não, fulano ali, ele só sabe história da África. Ou melhor, ele só sabe história de um pedaço da África. Agora ele sabe tudo daquela história. Do que às vezes o cara querer saber tudo e no fundo acabar não sabendo nada. Tá? Então, essa história nova, a história social, ela prefere a qualidade. E, claro, priorizando as questões sociais. Deu para entender? Tá? Letra D. A ciência da história surgiu na antiguidade. Não, história só foi considerada ciência no século XIX. Fruto da criação do método crítico de Heródoto. Como eu disse, Heródoto, ele não tem um método crítico, ele tem uma história crônica, narrativa. Tá? Beleza? Muito bem. Sobra, portanto, a letra E. A perspectiva da história total foi contribuição do marxismo para a abordagem das estruturas sociais e econômicas, ou econômicos sociais. Então, essa acaba sendo a resposta, porque Marx disse, né, que a história da humanidade é a história da luta de classe. A história de quê? A história das chamadas lutas de classes. A história das chamadas lutas de classes. História das lutas de classes. Tá, vou ver aqui o que acontece. O que acontece então, senhores? Nesse tipo de história, você tem que analisar fatores como a economia, né? Segundo Marx, é o fator determinante da história. Você tem que analisar relações sociais, certo? Relações sociais. Você tem que analisar produção cultural. Produção cultural, exatamente. Por isso que Marx, ele gostava muito de usar ou de classificar os períodos históricos de acordo com os chamados modos de produção. Modos de produção. O que leva alguns alunos, às vezes, a se enganar, achando que modos de produção seria apenas uma abordagem econômica da história. Não. Analisam as relações sociais, as relações culturais, né, tudo que envolva a sociedade. Então, seria o quê? A ideia de uma história total, na visão de Karl Marx. Beleza? Deu para entender? Tchau, senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.